No nosso Café com Fé de hoje, nós iremos dar continuidade às lições sobre a vida de Esther, uma mulher que tem um livro dedicado a ela na Bíblia e foi conhecida por sua coragem, por ser uma mulher de sabedoria, de obediência, de autocontrole e que por isso tem muito a nos ensinar e a contribuir para a nossa jornada, em busca do nosso propósito, né? Em busca daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, né? Bom dia, bom dia, bom dia. Seja muito bem-vinda, louva a Deus por sua vida. Hoje é sábado, dia 4 de fevereiro de 2023. Agora são exatamente 5h48 da manhã. Um pouquinho mais atrasada, meus bebês acordaram cedinho hoje, mamãe teve que atendê-los primeiro, né? Primeiro as primeiras coisas, primeiro as prioridades. Mas vamos lá, já pegue sua Bíblia, já pegue seu café, para que a gente inicie mais esse lindo dia, esse abençoado dia na presença do Senhor. Amém? Em nossa lição de ontem, estudamos sobre os antecedentes de Esther e a maneira como ela foi escolhida como rainha. Também vimos sobre a sua obediência ao seu tutor e primo Mordecai. Ao continuar sua história, veremos que Esther arriscou sua vida para salvar a vida do seu povo, os judeus. Esther demonstrou sabedoria, autocontrole e capacidade de colocar os interesses de outras pessoas na frente dos seus. Lições e exemplos, que devemos seguir. De acordo com o capítulo 4 do livro de Esther, a rainha foi informada por suas criadas que Mordecai, o seu tutor, estava vestido de pano de saco e coberto de cinzas, sinal de pranto e amargura. Esther enviou seus criados para perguntarem a Mordecai o que estava acontecendo de errado. Ela soube que havia um homem chamado Amã que estava planejando a destruição de todo o povo judeu. Amã havia sido promovido pelo próprio rei, que lhe deu uma posição mais elevada sobre os outros oficiais. Todos os oficiais do reino se curvavam e se prostravam, rendendo honras a Amã, conforme as ordens do rei. Porém, Mordecai se negava. Como judeu, ele acreditava que somente Deus era digno de receber honra daquele modo. Por causa disso, Amã odiava Mordecai. Como Amã tinha proximidade com o rei, ele o convenceu que emitisse um decreto para exterminar os judeus. Entretanto, o rei não sabia que a sua própria esposa pertencia à descendência judaica. Ontem nós vimos que ficou muito destacado na história quando a Esther foi escolhida para se tornar rainha. Ela não contou para o rei sobre a sua descendência, porque ela não tinha sangue real, né? Ela não tinha sangue nobre. Então, ela não contou ao rei, até por uma orientação do Mordecai, realmente, e agora a gente consegue compreender qual era o objetivo de Deus diante disso, né? E aí, o que acontece? O Mordecai aconselha, né, Esther que fosse à presença do rei, implorar por misericórdia e interceder a favor do povo. Esther disse ao primo que ela não podia fazer isso porque existia uma lei afirmando que qualquer homem ou mulher que se apresentasse ao rei sem ter sido convocado seria condenado à morte. E aí Mordecai responde a Esther. Então lhe disse Mordecai que respondessem a Esther: não imagines que, por estares na casa do rei, só tu escaparás entre os judeus,
Porque se de todos te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecerá. E quem sabe se para conjuntura como esta é que fosses elevada a rainha. Então disse Esther: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Susã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia, e eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Então se foi Mordecai, e tudo fez Esther segundo lhe havia ordenado. E aí, a gente vê que ela então teve medo num primeiro momento, porque a outra rainha, nós vimos ontem, que já foi destituída do cargo de rainha, né? E Esther foi escolhida a nova rainha, justamente porque ela desobedeceu o rei. Então a Esther falou assim: e agora? Eu vou fazer a mesma coisa que a outra, o que será de mim? O que acontecerá comigo, né? E aí o Mordecai vai e fala assim para ela, que o povo judeu não iria perecer, que se ela não tivesse disposta a ajudar, ela havia sido rainha para proteger seu povo, né? Para isso mesmo que ela tinha sido intitulada rainha. Então, se não fosse para ela proteger o povo, então que Deus levantaria de outra parte outra pessoa que o fizesse. Só que Esther provavelmente pagaria o preço pela desobediência a Deus. Então ela disse: não, pode contar comigo que eu vou fazer, né? E aí pediu para que todos jejuassem, né? Todos quanto fosse possível, jejuassem em favor dela, né? E assim foi feito. Perceba o quanto Esther e Mordecai se amavam e se respeitavam. Eles trabalhavam juntos. Esther corajosamente e sem egoísmo concordou com o desafio que seu primo propôs. Mas, sabendo do perigo que corria e a importância do compromisso, ela pediu que os judeus orassem e jejuassem em favor dela. Esther nos ensina 3 importantes lições. Agora prestem atenção, isso aqui é muito importante. Quando nos deparamos com circunstâncias difíceis, é melhor que busquemos um conselho sábio, tal como Esther buscou e recebeu de Mordecai. Esther reconheceu o valor em assegurar a cooperação mediante a oração e jejum daqueles que compartilham sua fé antes de iniciar a difícil tarefa. Esther demonstra como devemos usar a posição em que Deus nos colocou para influenciar e ajudar seu povo, ao invés de tentar proteger nossos interesses egoístas. Esther estava disposta a negar-se a si mesma em benefício do seu povo. Sua vida é um exemplo de como Deus pode trabalhar através das mulheres. E aí, a primeira coisa, né? Situações difíceis. Não adianta a gente ficar murmurando, se culpando, questionando, né? Por que estou vivendo isso, né? A gente vê aqui que a Esther não foi questionar o Mordecai. Ai, por que é que Deus permitiu que se levantasse um servo Amã para destruir? Não. Ela foi ter com Mordecai para saber o que estava acontecendo, né? E a partir dali, depois desse encontro deles, eles saíram de lá com uma solução. Então, a gente tem que saber aonde procurar as respostas, né? Às vezes você entra num grupo de tentantes que tá tão cheio de pessoas chateadas, frustradas, com medo, né? Ontem mesmo teve uma futura mamãe que entrou no nosso grupo, né, de futuras mamães. Ela entrou e eu vi que logo ela saiu. E aí ela me chamou lá no direct do Instagram e perguntou assim: você vende curso? Porque a pessoa já tá tão
como é que eu vou dizer assim, chateada, frustrada, né? E não consegue ver talvez nem a importância de quem está tentando ajudar. E aí eu falei para ela assim, não, eu não vendo curso. Eu tenho um propósito de contribuir, eu faço isso já há bastante tempo, desde que os meus filhos nasceram. E hoje isso tomou uma proporção tão grande que se eu não organizar, eu acabo não conseguindo ajudar todo mundo, porque eu recebo muitas mensagens todos os dias e talvez até acabo perdendo o foco, porque eu vou ficar exausta, eu vou ficar cansada, vai ficar pesado e os meus filhos precisam de mim bem, né? Então, eu estou organizando as coisas para que eu possa priorizar o que é necessário e consiga continuar trabalhando dentro do propósito que Deus deu na minha vida, né? Que através da minha dificuldade eu possa estar aqui. Então, a gente precisa saber identificar as pessoas que verdadeiramente têm bons conselhos para nos dar. São pessoas sábias, pessoas que de fato podem contribuir na nossa jornada, né? E independente, né? Se a pessoa, por exemplo, um pastor, um padre, eles dedicam a vida a servir e a ajudar, né? E é um trabalho, é digno, né? Porque a tentante, por exemplo, ela tem inúmeras questões. Tem algumas de vocês que estão há anos tentando engravidar, carregando um peso absurdo, medo, culpa, frustração, ansiedade, N coisas. São N coisas para serem trabalhadas. E a partir do momento que eu me disponho a ajudar vocês de forma individual, uma por uma, né? Diferente de estar aqui todos os dias compartilhando, falando, a gente não está tendo uma troca direta. Mas quando a gente vai, por exemplo, para um trabalho de mentoria, em que eu vou ouvi-las, em que eu vou orientá-las, em que eu vou me envolver com a história de cada uma de vocês, a gente tem uma troca. Eu acabo recebendo a energia de vocês e dando a minha para vocês. E isso me suga, isso me desgasta, né? Isso exige de mim, exige que eu esteja inteira, que eu esteja bem, né? Então é um trabalho. É aconselhamento, é orientação, dê o nome que vocês quiserem, sabe? Mas é um trabalho. É um tempo em que eu me dedico a estar com você, te ajudando, te orientando na sua jornada para que você prossiga e pare de perder tempo. E mais do que isso, é um tempo em que eu estou com você e eu deixo de estar, por exemplo, com os meus filhos, com a minha família, né? E aí, às vezes vocês estão tão feridas e tão machucadas, já passaram por tanta gente que talvez de fato se aproveitou da situação, e a gente tem inclusive médicos, né? Ontem eu estava conversando com uma outra mentorada e ela falou que também está indignada a quantidade de médicos que não têm conseguido dar andamento a tratamentos, conduzir a situação por despreparo realmente. E aí é mais fácil matar o sonho de uma futura mamãe dizendo que só por um milagre. Eu tenho recebido muitas mensagens. O médico disse que eu só engravido por um milagre. Porque quer dizer então que ele já fez toda a parte dele. Gente, procurem outro. Na história de Esther está dizendo aqui que ela tinha um tutor, que era Mordecai, e era quem orientava ela desde que ela perdeu os pais. Então, tudo ela corria para Mordecai. A gente tem que eleger pessoas que, de fato, você se sinta bem na presença dessa pessoa, essa pessoa já tenha contribuído na sua jornada e seja uma pessoa para onde você possa correr em todas as situações, entende? Por exemplo, na mentoria, nós temos um grupo que fica aberto, né? E onde você pode trazer as informações, trazer as dúvidas, as dificuldades, tudo que for acontecendo, né? E eu tô ali junto, eu tô orientando, eu tô falando. Então, você ter um espaço onde você possa ser você, onde você possa receber apoio, orientação, ajuda, sabe? É importante, né? Assim como a Esther tinha, né? Na hora de tomar decisões difíceis. E aí,
ela reconheceu o valor da cooperação. Isso entra também, né? Porque ela sabia que ela tinha uma missão difícil pela frente, assim como cada uma de nós tem. Por exemplo, no grupo, tem uma mamãezinha aí, uma futura mamãezinha, né? Mas eu já digo que já é mamãezinha, que fez uma transferência de embriões na terça-feira. E nós estamos acompanhando, nós estamos dando força a ela, todas orando, todas manifestando a sua fé, rezando, sabe? Mandando energia positiva, acompanhando ela, ajudando, de fato, sem discriminação, sem julgamento, entende? Esse é o poder, esse é o peso de uma comunidade, de ter pessoas próximo da gente que de fato nos ajudam, que de fato nos elevam, né, a energia, essa troca, né? E aí, outra coisa que Esther nos ensina, o poder de influência e ajuda do povo ao invés de interesses, né, próprios. E tudo que a gente vai fazer, a gente precisa fazer com o coração, com verdade e sem esperar nada em troca, sem esperar reconhecimento, sem esperar que alguém vá bater palma pra gente ou vá, né, nos dar algo em troca. É a mesma coisa de eu estar aqui todas as manhãs. É um esforço que eu faço, né, de acordar mais cedo, de me organizar, de poder... Mas é uma doação, é algo que eu faço e que preenche o meu coração, atendendo a um chamado de Deus para a minha vida. O Café com Fé nasceu no meu coração há muito tempo e eu consegui colocar ele em prática porque precisei me organizar para poder estar aqui. E mais do que falar da palavra do Senhor e compartilhar com vocês, tem sido do coração. Todos os dias eu estou aqui, a mensagem não é preparada, tudo que eu falo aqui é dado por Deus aqui, no momento em que a gente está aqui, no momento que a gente está junto aqui, né? E isso tem me ajudado muito e tem ajudado muito vocês, né? Porque Deus tem me ensinado muito, eu tenho aprendido muito nos nossos encontros aqui. Então é realmente assim uma ajuda genuína, né? Que não tem preço, não tem valor. Ter vocês aqui, saber que vocês ouviram essa mensagem ao longo do dia, quem não pôde acompanhar, isso para mim é a maior recompensa, sabe? 50, 70 pessoas em média aí têm assistido o Café com Fé. Quando nós começamos, estava uma média de 20 pessoas, hoje a gente já está, logo seremos 100, 200. É aonde a palavra do Senhor está chegando, o conforto, o carinho está chegando. Isso não tem preço, não tem preço. Esther coloca sua vida em perigo. Depois de jejuar e orar, Esther preparou-se e foi ao encontro do rei. O livro de Esther 5, 2 a 5, descreve o que aconteceu. Quando viu o rei a rainha parada no pátio, alcançou ela favor perante ele. Estendeu o rei para Esther o cetro de ouro que tinha na mão. Esther se chegou e tocou a ponta do cetro. Então lhe disse o rei: que é o que tens, rainha Esther? Ou qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. Respondeu Esther então: se bem te parecer, venha o rei e Amã hoje ao banquete que preparei ao rei. Então disse o rei: fazei apressar a Amã, para que atendemos ao que Esther deseja. Vindo, pois, o rei e Amã ao banquete que Esther havia preparado. Quando o rei e Amã chegaram ao banquete de Esther, ela os convidou para um segundo banquete. Certamente o Senhor a guiou em sua hesitação. Na noite, entre os dois banquetes, o rei não conseguiu dormir e ordenou que trouxessem o livro de crônicas do seu reinado e o que lessem para ele. Descobriu que Mordecai o salvara de um possível assassinato e que ele nunca tinha recebido qualquer honra e reconhecimento em sua lealdade.
Foi esta a razão do primeiro banquete não ter sido o momento conveniente para Esther contar ao rei sobre o plano de Amã. A maioria das pessoas, especialmente as mulheres, acham difícil, ouçam isso, acham difícil esperar pelo tempo estabelecido por Deus. Queremos que tudo aconteça de imediato. Entretanto, saber esperar é importante para o nosso crescimento espiritual como cristãs. Deus é soberano e tem o controle absoluto do tempo. Nós estaríamos eliminando muitos contratempos se aprendêssemos essa verdade. Deus quer nos mostrar, né, nos falar que a gente precisa esperar o momento certo de agir, né? A Esther fez um banquete, mas primeiro, antes de contar para o rei sobre o que Amã estava planejando, ela conseguiu levar o rei, né, para um banquete preparado, onde ela engrandeceu o nome de Mordecai, contando ao rei que Mordecai já havia salvado o rei de um possível assassinato e que Mordecai nunca tinha recebido honra por isso. E aí nos ensina que ela agiu com sabedoria e paciência, porque se ela abre a boca e fala ao rei sem antes dar, né, bons motivos ao rei, sem antes quebrantar o coração do rei, muito provavelmente ela não seria ouvida, seria castigada e o seu povo pagaria o preço. Então Esther foi muito sábia, né? Ela ouviu ao Senhor. E reparem que diz assim, ó, depois de orar e jejuar. Então ela ouviu o que Deus tinha para a vida dela e só então ela agiu. E eu falo muito isso para vocês. Quantas vezes vocês acreditam que Deus está demorando, Deus não está fazendo, Deus não está agindo? Mas e quanto tempo do seu dia você tira para estar na presença do Senhor? Quantas vezes na semana você faz um jejum e uma oração com o coração sincero? Quantas vezes, minha irmã? Quantas vezes, preciosa? É importante que a gente se coloque na presença do Senhor. A gente quer que as coisas aconteçam, né? Mas a gente não se esforça e não se coloca na posição. E esse é um erro gravíssimo, gravíssimo. Porque Deus é soberano sobre o tempo e sobre a vida. São os dois fatores principais aí para a realização do seu sonho de ser mãe. No tempo de Deus e com a permissão de Deus, compreende? Que é tudo para Deus e é tudo por Deus. Não adianta a gente querer as coisas estabelecendo datas, prazos, né? Colocando Deus contra a parede, achando que Deus tem que fazer as coisas como a gente quer, conforme a gente quer, no tempo que a gente quer. Não é assim, né, que as coisas funcionam. E aí, segue dizendo assim, ó. Aconteceu o segundo banquete que Esther preparou para o rei e para Amã. No dia do segundo banquete, disse o rei a Esther: qual é a sua petição, rainha Esther? E se te dará que desejas? Cumprir-se-á que seja metade do reino? Então respondeu a rainha e disse: se perante ti, ó rei, achei favor, e se parecer bem ao rei, percebam que ela sempre fala isso, né? Se perante de ti achei favor, e se parecer bem ao rei, desse-me por minha petição a minha vida, e pelo meu desejo a vida do meu povo, porque fomos vendidos, eu e meu povo, para nos destruírem, matarem e aniquilarem de vez. Se ainda como servos e servas nos tivessem vendido
calar-me-ia, porque o inimigo não merece que eu moleste o rei. Então falou o rei e disse à rainha Ester: Quem é esse e onde está esse cujo coração o instigou a fazer assim? Respondeu Ester: O adversário e inimigo é este mal, Amã. Enforcaram, pois, Amã na forca que ele tinha preparado para Mordecai. Então o furor do rei se aplacou. Vemos que Ester salvou a vida dos judeus e inclusive a sua. Quando os judeus povoaram o império, souberam de como Ester havia salvado suas vidas. Houve grande alegria e júbilo por parte deles. Eles ainda celebraram essa libertação como um evento muito especial chamado Festa de Purim. Depois da morte de Amã, a rainha Ester e Mordecai ganharam ainda mais respeito do que antes aos olhos do rei e foram recompensados com maior autoridade. O Senhor usou o testemunho de Ester para o rei sobre o plano contra os judeus para salvá-los. No início, Ester não sabia se o rei a receberia ou não, mas foi falar com ele porque esta era a atitude correta que deveria ter. E é muito importante que sejamos fiéis ao testemunho. Não sabemos quando ou como alguém reagirá ao nosso testemunho ao Senhor, né? E aí, por exemplo, o fato de eu estar aqui conversando com vocês, trazendo a minha história, tudo que eu vivi na minha jornada, né? Assumindo um compromisso primeiramente perante Deus, assumindo o meu chamado, né, de estar aqui. É uma exposição que eu faço. Assim como foi na história de Ester. Ela se expôs ao rei, ela contou para o rei que aquele era seu povo, que seu povo corria perigo. E ela, quando ela fez isso, ela não sabia se o rei iria acatar ou não o seu pedido e o seu desejo. E felizmente acatou, né? Então a gente precisa ser fiel aos nossos valores, às nossas vontades. Quantas vezes a gente deixa de fazer as coisas porque a gente acha que vai desagradar a outra pessoa e acaba não fazendo. E também acaba não sabendo se iria desagradar a outra pessoa ou não. A gente acaba se diminuindo para caber, né? E aqui a gente vê que Ester foi lá, assumiu a postura de rainha, tudo com muito respeito, com muita sabedoria, mas ela conseguiu ser quem ela era e mostrar ao rei a importância do seu povo, a importância que tinha Mordecai, o seu tutor, né, diante do rei. E ela foi autêntica, ela manteve a sua origem, a sua dignidade, ela não tentou ser uma pessoa que ela não era, né? Na hora da crise, ela não se envergonhou de sua raça e não se esqueceu do seu povo. Algumas mulheres tentam esconder ou ocultar suas raízes, principalmente se tem algo negativo em seus descendentes que elas não gostariam de compartilhar. É triste dizer, mas quando Deus abençoa algumas mulheres com riquezas e bens, elas se esquecem de suas famílias e do lugar onde cresceram. Algumas chegam ao extremo de negar seus próprios pais e se negam a lembrar de sua origem humilde. Ester não era assim. Ela arriscou a própria vida para salvar o povo judeu. Cada uma de nós, mulheres cristãs, devemos pensar em nossas famílias, como também em nossos irmãos e irmãs na família de Deus. Se, como Ester, estivermos dispostas a permitir que Deus nos use, Ele nos colocará. A igreja será muito mais forte e feliz. O testemunho de Ester ao rei da Pérsia demonstrou seu amor pelo seu povo. Do mesmo modo, a forma pela qual tratamos o povo de Deus é testemunho da nossa fé. Precisamos pedir a Deus que nos ajude a compreender como demonstrar o amor dele em qualquer circunstância que nos encontremos, assim como escreve Paulo em Gálatas 6:2. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo.
Podemos resumir a vida de Esther dizendo que foi uma vida de serviço e coragem ao enfrentar o temor, de inteligência e profundo discernimento e prudência. Precisamos nos questionar se essas mesmas palavras podem ser usadas entre nós. E aí, quando diz do verdadeiro testemunho, né? Estar aqui, compartilhar com vocês, trazer a minha história, aquilo que Deus fez na minha jornada e tudo aquilo que eu nitidamente percebo como o mover de Deus para que eu pudesse realizar o meu sonho de ser mãe. Não negar isso, né? Durante muito tempo eu senti medo, eu senti até uma insegurança de compartilhar, de expor os meus filhos, mas isso gritava muito forte dentro de mim e eu precisava trazer. E hoje eu compreendo por que é que eu precisava contar a minha história, trazer tudo aquilo que eu verdadeiramente vivi, e envolver, né, Deus nisso, porque Deus esteve presente na minha jornada todo o tempo. Eu não posso negar isso, porque é um assunto cheio de tabus, um assunto cheio de questionamentos ainda, cheio de controvérsias até, né? Então, eu venho aqui para falar daquilo que Deus fez na minha vida, daquilo que eu verdadeiramente vivi com Deus durante a minha jornada em busca de me tornar mãe. E tudo que eu falo aqui vem da parte do Senhor. E eu sinto no meu coração que eu preciso compartilhar. Ainda existem muitas mulheres abrindo mão do sonho de ser mãe, né? É como se fosse o povo judeu ali padecendo, né? Porque ainda existe muita desinformação e é mais fácil que a tentante se sinta frustrada e acredite que Deus não a ama e por isso ela vive a infertilidade. Isso foi muito plantado nos nossos corações. E hoje eu sei que essa não é verdade e essa é a minha missão, é o meu papel aqui, de compartilhar o que Deus fez na minha jornada, né? De mostrar para vocês que ser tentante na visão espiritual, na visão de Deus, é um tempo de preparação, um tempo de evolução, um tempo de crescimento, né? Assim como a Esther precisou orar, jejuar, preparar 2 banquetes. Primeiro ela preparou um banquete para envolver o rei, para mostrar ao rei a importância de um dos líderes judeus e o que aquele líder, né, que era o tutor de Esther, já havia feito pelo rei. E é mais ou menos a mesma coisa que eu faço aqui com vocês. Eu conto a minha história, eu trago a minha verdade. Nós estamos aqui manhã após manhã, para só então, num segundo banquete, Esther de fato pedir ao rei a ajuda e mostrar para o rei o que precisava ser feito. Nós fazemos exatamente isso. Vocês estão aqui comigo. Aquelas que demonstram um interesse de, Marciele, eu gostaria de uma orientação, né? Eu posso te chamar, a gente pode conversar, eu preciso que você me ajude. Como que eu faço? Então, num segundo momento, eu estou com vocês, né? A gente vai para uma outra. Mas é algo que acontece de uma forma muito sutil, porque eu preciso que primeiro vocês compreendam que Deus está presente na jornada de tentante. Assim como Deus se fez presente na missão de Esther, Deus está presente na sua jornada. É necessário que você veja o amor de Deus, o chamado de Deus, né? Um convite de Deus na dificuldade para engravidar. Porque se você está vivendo essa dificuldade, se para você está sendo mais difícil, é porque existe algo em você que é mais especial do que
outra mulher que engravida com facilidade, que engravida de um filho atrás do outro, sem um planejamento, sem um controle familiar, né? Muitas vezes vem de um casamento desestruturado. Então, se Deus está te chamando, te chamou, e hoje você vive a dificuldade para engravidar, é um convite amoroso do Senhor para que você prepare o seu interior, cure suas dores, suas feridas emocionais, consiga estabelecer com o seu companheiro um relacionamento genuíno, íntimo, porque muitos casamentos se acabam depois da chegada dos filhos. Quem vive a jornada para engravidar, a tentante, tem ainda uma tendência maior, porque você já vem de um tempo de frustração, e aí quando o seu bebê nasce, você está tão envolvida ali, porque é a realização do seu sonho, que muitas vezes a gente acaba deixando o nosso companheiro de lado, né? E foca todas as nossas energias no nosso bebê e esquece de todo o restante. E é aí que muitos casamentos se acabam, e é por isso que é tão importante olhar para os relacionamentos desde já, e esse é o convite que Deus está te fazendo na sua jornada. Preparar seu lar para receber uma criança, se organizar financeiramente, né? Quantos lares passam necessidade hoje por falta de organização financeira? Para você engravidar, é preciso se preparar. E algumas de nós fomos escolhidas por Deus. E qual o objetivo final? Olhando para as histórias das mulheres da Bíblia que passaram pela dificuldade para engravidar, todas elas se tornaram mães de grandes nomes na Bíblia. Para que o seu filho seja abençoado, para que seu filho tenha uma vida dentro do plano de Deus, para que seu filho sirva ao propósito de Deus nessa terra, ele precisa que você o prepare para isso. Que você seja uma mãe consciente, que você seja uma mãe amorosa, que você seja uma mãe com sabedoria para dar a ele a instrução que ele precisa para crescer dentro da palavra do Senhor, para ser uma criança forte, uma criança abençoada. E não é possível fazer isso se antes Deus não te preparar. A tentante é a menina dos olhos de Deus, escolhida para trazer para a terra as gerações do futuro. As crianças da geração do futuro são as crianças que irão mudar a história da nossa terra. Nós temos essa missão de trazer ao mundo essas crianças especiais e escolhidas por Deus já lá no berço da criação. E é para isso que Deus nos chama e deseja nos capacitar, né? Assim como ele chamou Esther para se tornar rainha e livrar seu povo, ele chama a tentante para se preparar, para dar origem à geração do futuro. Uma geração que precisa ser mais consciente, que precisa ser mais forte. A gente vem de gerações de muito sofrimento, de muita agressividade. E é por isso que o planeta está na beira desse colapso, onde as pessoas pouco se importam umas com as outras. Que se eu tiver o que comer, tanto faz, meu vizinho que se vire. Até quando as coisas vão se sustentar e vão se manter assim, entende? Nós estamos sendo chamadas para trazer para a terra crianças iluminadas, crianças que precisam ser maternadas com consciência e sabedoria. Se você foi ferida, se você está machucada, se você está cansada, frustrada, a possibilidade real de você transmitir isso para o seu filho e se frustrar e não conseguir ser a mãe que você sempre sonhou é gigantesca. E é por isso que Deus está te convidando e te chamando. E esse tempo de espera é um tempo de preparação em Deus. Fortaleça a sua fé, a sua espiritualidade, seja lá a que religião você sirva, não importa. O Deus é supremo sobre todas as religiões. E se prepare emocionalmente, cure suas feridas, suas dores. Elas precisam parar em você para que você se torne uma mãe mais forte, uma mãe mais consciente. Amém?
Oremos ao Senhor para que Ele nos dê a sabedoria e a paciência de Esther, para que a gente possa saber agir diante das circunstâncias, né? E compreender que tudo aquilo que nos chega até nós, tudo aquilo que nos é dado, é porque Deus permitiu que a gente viva essa situação e porque existe uma lição maior que nós precisamos aprender diante de todas as dificuldades, né? Senhor, meu Deus e meu Pai, chego em Tua presença para Te louvar e agradecer, Senhor. Quero Te pedir que nos perdoe por todos os pecados, Senhor Deus. Nos livra de todo mal, nos abençoe, nos guarda neste dia, Senhor. Que todo lar onde essa palavra chegar, Senhor Deus, desperte a sabedoria, a inteligência necessária, Senhor Deus. Que haja discernimento, que haja compreensão da missão, Senhor Deus, de cada mulher nesse lar. Que todas as tentantes, Senhor Deus, possam compreender qual é o seu papel nessa jornada e o que elas precisam, Senhor Deus, para conseguir realizar o seu sonho de ser mães. Que todo lar seja abençoado, seja de harmonia e possa estar pronto, Senhor Deus, para receber um bebê da nova geração. Que o Senhor Deus nos abençoe e nos guarde. É o que eu te peço e oro em nome de Jesus. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam conosco neste dia. Que tenhamos um sábado abençoado na presença do Senhor. O Café com Fé fica salvo. Eu deixo lá no feed. Se você não conseguiu acompanhar desde o começo, já vai estar disponível lá para você assistir. Foi uma palavra muito preciosa sobre a vida de Esther, que tem muito a nos ensinar sobre o amor, sobre obediência, sobre paciência, resiliência, né? Deus abençoe. Gratidão, um beijo no coração.